Pessoal, essa questão do erro, eu acho que é uma das coisas mais complexas que tem no ensino. Nem no nosso grupo, que era pequenininho aí, se olhar, a gente estava em 4 aí, né? Nem no nosso grupo a gente muitas vezes não chegava num consenso. Por quê? Porque é bem complexo. Uma coisa é você analisar o erro perante o modelo social, né? A sociedade, né? A sociedade ela tem um comportamento perante o erro como castigo, em geral é o castigo, né? E isso, de certa forma, é replicado dentro da instituição. E nós chegamos, assim, na discussão, a entender, inclusive eu acho que foi uma provocação, né, do Lucchesi, né, o erro como fonte de virtude. Até me deu o luxo de procurar lá no Oxford, né, o primeiro dicionário que apareceu lá no Google, né. Virtude, na verdade, é aquilo que é uma qualidade daquilo que é considerado como correto, como desejável. Aí eu falei, caramba, por que o camarada vai colocar um negócio desse aqui, né, como correto e desejável? Olha, chegamos à seguinte conclusão, o erro, ele é inevitável. O que é que a gente vai fazer a partir do erro é a fonte de virtude. Então não é o erro em si. Então foi a primeira coisa que gerou um certo debate. E aí temos que responder as perguntas, né? Será que o erro realmente ele pode ser utilizado como uma fonte de virtude, um trampolim, uma mola propulsora para que o aluno possa aprender mais? Ou ele é usado simplesmente para a gente castigar, humilhar muitas vezes, ou muitas vezes o professor se sobrepor, de certa maneira, à classe num sentido de controle da turma, né? Então, a reflexão ela foi muito profunda nesse sentido. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Opa, fiz tudo errado. Esse não. É para baixo, aqui. Então, o trecho selecionado foi esse. Na verdade, estava bem na conclusão. O texto é bem extenso. Extenso não, mas tem muitas coisas a serem tratadas. Por sobre o insucesso e o erro, não se deve acrescentar a culpa e o castigo. Ocorrendo o insucesso ou o erro, aprendamos a retirar dele os melhores e os mais significativos benefícios, mas não façamos deles uma trilha necessária de nossas vidas. Eles devem ser considerados como percalços de travessia, com os quais podemos positivamente aprender e evoluir, mas nunca alvos a serem buscados. Tá? Então esse foi o trecho, apesar que a discussão do Lucchesi, isso aí é a conclusão, né? Mas ele discorre, né? Ele diz o seguinte, a sociedade ela é conservadora, né? A sociedade é conservadora. O erro não é gratuito, o erro é planejado, o erro é uma forma da sociedade obter controle, né, dos seus pares, dos seus integrantes. Então, assim, essa visão do erro, geralmente ela é replicada dentro da sala de aula. Mas aí o Lucchesi ele diz o seguinte, ele fala, olha, tem vários prismas para a gente analisar. Você pode utilizar o erro para apontar, enfim, o ponto a ser alcançado ou melhorado, mas ele também pode ser usado de forma sádica, ou sadomasoquista, ele até coloca no texto, né? Onde muitas vezes o professor até tem prazer, né? Eu vi ontem ali, teve um outro texto lá, o pessoal colocando como cascas de bananas, né? Muitas vezes coloca lá as cascas de banana pro professor. Pode ser até para chamar atenção para pequenos detalhes, né? Ou pode, muitas vezes, para sacanear mesmo, né? A gente já foi aluno, né? Eu brinco com os meus alunos que a gente está com a bunda quadrada já de sentar em carteiras escolares, né? Mas a gente já viu isso, né? Enquanto alunos, e a gente vê ainda colegas, muitas vezes, até nós, né? Meio que desprevenidamente fazemos algo do gênero. A relação identificada com a prática de avaliação foi a seguinte: oportunizar a defesa oral, né, foi o professor André, inclusive, que colocou essa questão, que ele faz, após a prova, ele dá a chance do aluno dele discorrer sobre o que ele estava pensando. Muitas vezes, no momento ali, o camarada errou,
Mas na exposição oral, muitas vezes é possível entender qual foi o raciocínio do aluno. Então não fica aquela coisa fria do papel. Achei bem interessante. Então, oportunizar a defesa oral de provas escritas, ressignificando o erro de um fracasso culposo a uma oportunidade de evolução. A segunda, utilizar a identificação do erro para relacionar as causas e as possíveis consequências no objeto de estudo, relacionando isso com a vida prática no mundo real. Essa aqui até fui eu que sugeri, porque assim, o erro ele tem consequências. Não adianta você simplesmente minimizar o erro ou dizer que o erro não existe, não é a solução. Ele é o Thanos, né? Ele é inevitável, ele está lá. O que a gente vai fazer com ele é a questão, né? Se a gente vai usar isso aí para oprimir, se a gente vai usar isso para castigar, ou se a gente vai usar isso como uma mola propulsora. Mas isso é uma coisa que a gente pode utilizar, o erro, para mostrar as consequências da vida real. Quantos fornecedores daquela empresa lá vão ser prejudicados? Quantas pessoas vão ser demitidas? Entende? Então o erro ele tem consequências graves. Qual seria a consequência de um erro de cálculo estrutural num projeto, por exemplo? Cai um prédio lá, qual é a consequência? Então o erro ele tem que ser entendido como uma coisa grave, mas não necessariamente como algo para você punir o aluno. Essa que é a ideia do Lucchesi, no sentido de utilizar o erro como uma fonte de virtude no processo de aprendizagem. Aí tem que fazer um parênteses, né? A questão da educação, você consegue muitas vezes fazer essa modulação. No mundo real, não. No mundo real, a coisa é bem mais estrita. Apesar de que o certo e o errado, né? Tá o professor Nilson lá, pode me ajudar, né? Quando fala de certo e errado, é moral, né? E como é uma qualidade moral, a moral ela é diferente nos grupos, né? Você sabe que tem a moral do rebanho, geralmente é que prevalece. Então, o que é o certo, o que é o errado? Na sociedade, pode variar. Inclusive, o próprio Lucchesi dá alguns exemplos lá sobre o que poderia ser considerado certo ou errado. Por exemplo, eu acho que ele deu o exemplo do roubo de terra, né? Mas se a terra não fosse de propriedade privada, não seria roubo, né? Ontem alguém falou, acho que foi a Clara que falou que tem um viés marxista, né? Não, legal, é uma forma de você mostrar que o certo e o errado podem ter visões distintas, né? Mas na educação especificamente, a pergunta é como nós professores poderíamos utilizar o erro de forma que ele não fosse uma coisa tóxica, não fosse uma coisa prejudicial, e sim algo que a gente pudesse utilizar no processo de ensino-aprendizagem para atender o objetivo maior, que era o aprendizado do aluno, a competência do aluno. O aluno vai saber fazer, porque o erro faz parte. Então, o erro a gente não consegue evitar, mas o que a gente faz a partir do erro é que faz toda a diferença. Então, a discussão ela está muito calcada nesse viés. E agora, deixa eu ver aqui, mais um. Relações identificadas, tinha mais uma. Utilizar o erro, o erro planejado ou induzido de forma a confrontar o senso comum para que o aluno evolua na sua percepção frente ao status quo. Isso aqui é uma coisa interessante, pessoal. Ao invés de ter a casca de banana de forma tóxica, muitas vezes é legal você deixar algumas pegadinhas para o aluno, mas de forma justa, de forma honesta. Mostrar para ele que existem, sim, armadilhas na vida real, no mundo real existem armadilhas, e que se você não tomar cuidado, se você não tiver a atenção necessária, você pode estar caindo naquela armadilha, né? Então, por exemplo, uma coisa assim comum, né, nas aulas do seu professor de custos, né? Logo no início eu pergunto para os alunos, é possível você vender produtos abaixo do custo e aumentar o lucro da empresa?
O senso comum diz que não. Fala, não, isso aí tá louco, professor, vender abaixo do custo. E eu mostro que tem várias situações que sim, que é possível. Então, quando eu faço o cálculo e mostro onde que está o erro de raciocínio, e eles falam, legal, professor, nunca tinha pensado nisso. Né? Então é assim que as grandes empresas fazem. Então é assim o porquê da promoção da última semana do mês. Né? Então, quando você utiliza um raciocínio, muitas vezes, que está deturpado, e isso é status quo, é interessante você trazer esse erro à tona até para que ele reflita, porque em outra ocasião dificilmente ele faz isso. Então você colocar o erro planejado no teu ensino, ele mexe muito com o teu aluno. Por quê? Ele fala, putz, eu pensava totalmente ao contrário. E quando tira o aluno da zona de conforto, é interessante você tirar ele da zona de conforto. Você acaba tendo assim uma oportunidade de entrar na visão de mundo do aluno para que ele reflita a respeito. Utilizar a clássica atividade de recuperação de desempenho de forma a permitir uma reorientação de entendimento e o crescimento do aluno. E já terminando aqui, pessoal, será que o erro pode ser uma fonte de virtude? Porque o erro, como eu disse, ele é inevitável, ele vai ter. Qual a quantidade de erros que o aluno pode cometer? Ontem, o Cardoso, acho que não está aqui, o professor Cardoso, ontem teve uma colocação que achei bem interessante, né? No instituto lá que ele, enfim, a universidade que ele estudou, sobre a forma de avaliação, né? E que no exame pegava lá as piores questões. Foi outra coisa que eu fiquei pensando também. O nível de exigência, né? Quando a gente fala qualidade, a definição é adequação ao uso, né? O TFPR, ensino gratuito de qualidade. Qualidade, será que por exemplo, não estou colocando agora na UTF, mas, por exemplo, no exemplo do Cardoso, do professor Cardoso, será que é qualidade realmente a gente exigir aquele filigrama, que se o camarada não souber aquele filigrama, ele não se forma? Sabe, aquele filigrama que eu olho para ele e falo, putz, o cara tem que ser muito bom para fazer aquilo lá. Mas será que realmente é necessário ele fazer aquela coisa tão extraordinária para ele ser um bom profissional? É outro raciocínio, né? Uma vez um professor meu de graduação, não, de pós-graduação, ele disse o seguinte, ele falou, a gente comentando lá, eu fiz uma pós sobre educação e ensino superior faz uns 20 e tantos anos. E ele falando o seguinte, ele falou, você entraria na sala de cirurgia com um professor que na disciplina de cirurgia vascular ele tirou 6? Ou foi aprovado com 5 no exame? É necessário ter uma nota maior para essa disciplina? Será que ele precisa do filigrama? Em algumas coisas talvez sim, outras coisas talvez não. Então, a reflexão no final, além do erro, do que a gente faz com o erro, é também nessa questão de nota, porque o erro, ele é classificatório, né? Tantos erros você reprova, tantos erros, ou até tantos erros você passa, né? Um 5.9 o camarada é incapaz, e um 6.1 ele é capaz. Percebam, né? E isso ainda depende da forma como você calcula lá, se você está pegando a média, né, aritmética dos últimos, né, ou se você só está pegando o último, né, porque o camarada lá, por exemplo, tirou 4, 5 e 6, sei lá, não obteve a média, aí no exame o camarada tirou 6, se você somar tudo e dividir, não deu 6, mas ele está com 6 ali no final ele aprendeu, ele não é mais quem ele era, né. Então são reflexões, eu não tenho a resposta, tá, pessoal, mas foi outra coisa que a gente pensou, de talvez abordar essa questão, né, da avaliação como ferramenta de ensino-aprendizagem, porque ela é uma parte importante, mas qual é a reflexão que a gente faz sobre o nosso processo de avaliação? O que é que a gente faz com o erro? Quantos erros são aceitáveis? Quais são os erros aceitáveis? Por que uma determinada quantia de erros programada, o aluno passa e dali ele não passa? São coisas profundas para a gente refletir. E aí, para terminar, cadê? Vamos lá.
Isso aqui foi com briga, tá? O Ricardo colocou que sim, que é fonte de virtude. Eu fiquei brigando até o final. Falei, não, Ricardo, não é fonte de virtude, porcaria nenhuma. Mas daí a gente chegou à conclusão seguinte, não é o erro em si, e sim o que você faz com o erro a partir do erro. Ou seja, como é que você trata o erro no processo de aprendizagem. Aí chegamos à conclusão que sim.